Outra coisa importante quando a gente fala da metrologia, não adianta eu só medir, tá? Eu preciso rastrear essa medição. Então, é, medir por medir é algo muito pouco palpável, tá? Então eu preciso, né, criar uma cadeia documentada aqui, tá? Que eu consiga contribuir, tá, para o meu processo, tá? Então um exemplo aqui, ó, é a relação documentada entre um parafuso de um micrômetro numa oficina de engenharia de precisão e um laboratório primário de metrologia óptica de comprimento. Tá bom? Então eu preciso, né, ter essa rastreabilidade. Quando eu falo de rastreabilidade, eu estou falando de eu trazer para o meu processo uma confiabilidade no meu processo. Tá? Tanto, né, do laboratório que está aferindo o meu instrumento, tanto do meu operador que está documentando essa minha documentando essa unidade de medida, tá? Para mim poder, né, diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma falha, tá? Eu conseguir mapear, né, esse meu componente, tá? Então isso é importante. Então, né, vamos fazer uma aplicação simples aqui. Aqui nós temos um objeto, temos um desenho de uma flange, tá? E, né, dentro do que a gente estudou, né, a gente vai determinar qual que é o objeto, qual que são as grandezas e quais as unidades, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala qual é o objeto de estudo aqui que nós vamos estudar é a flange. Nós vamos fazer a medição aqui, é uma flange, tá bom? Então, né, ela é o nosso objeto de estudo, tá? Qual que são as grandezas aqui? Então, eu tenho algumas grandezas aqui. Eu tenho o diâmetro externo do flange, tá? Eu tenho o diâmetro dos parafusos, dos furos, desculpa, desse flange. Eu tenho a quantidade, né, de furos. Eu tenho aqui qual que é o ângulo entre os furos, tá? Então, as grandezas são diâmetro, comprimento, tá? Aqui, ó, eu tenho uma distância, um comprimento, né, desse diâmetro aqui desse flange, tá? Então eu tenho essas grandezas aqui, ó. Diâmetro, distância, o ângulo, tá? Então isso são as grandezas. E a unidade aqui que eu estou estudando aqui, milímetro, o grau aqui entre um ângulo e outro, tá? Então a gente aplica, né, um pouco do que a gente aprendeu até agora, que é a parte do objeto, a parte da grandeza e a parte da unidade.